cada uma, amém, e determinar no teu coração, amém, e marchar, com certeza você vai receber a bênção e a vitória da parte de Deus. Irmão, Deus colocou no meu coração uma mensagem simples, mas algo que Deus colocou no meu coração. Você que pode, abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 10, versículo 27. Os irmãos que estão nos assistindo pela internet, boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um. João 10, versículo 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos ler de novo? Amém? Vamos lá, o anterior, fazendo favor, pastor. O 27, 10, 27. Amém? Vamos todos nós? As minhas ovelhas ouvem. Então aqui, meu irmão, presta bem atenção, que nós vamos falar sobre isso hoje. Olha o que diz: as minhas ovelhas ouvem. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, se eu sou ovelha, eu vou ouvir a voz do Senhor. Amém? Se eu sou ovelha, eu o quê? Eu vou ouvir a voz do Senhor. Aí olha o que fala: se eu sou ovelha e ouço a voz do Senhor, olha o que ele fala: e eu conheço-as, e elas me... Então, aqui tem três coisas aqui que nunca pode passar desapercebido na nossa vida. A primeira coisa, amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa é a primeira. Então, se eu sou ovelha de Deus, se eu conheço o Senhor, eu vou ouvir a voz dele. A segunda coisa, e eu conheço... Então, o Senhor está afirmando aqui que ele conhece as ovelhas dele. Porque se as ovelhas conhecem a voz, ele também conhece as ovelhas. E a terceira coisa, elas o quê? Elas me seguem. Então, irmão, guarda isso no seu coração. Amém? Primeira coisa que eu preciso de ter na minha vida para ouvir a voz de Deus. Nós vamos falar de outras coisas aqui, de muitas. Mas a primeira coisa que eu preciso, amém, para ouvir a voz de Deus, amém, é saber distinguir qual voz que está falando comigo. Amém? Se você não saber distinguir qual voz que está falando com você, qualquer voz vai tirar você da posição. E nós, como seres humanos, nós temos o coração, as nossas emoções, nós somos muito emotivos. Tem coisa que não é Deus falando conosco, mas a gente quer tanto, a gente deseja tanto, que a gente acha que é Deus falando. Amém? Tem coisa que não é Deus que está falando com a gente, mas a gente é emotivo, a gente quer, a gente deseja. Amém? Mas, se eu reconheço a voz do Senhor, eu vou saber que é Ele falando ou que não é. Você quer ver um exemplo simples aqui disso? Um exemplo muito simples. Quem aqui tem filho? Alguém aqui já, por acaso, perdeu o filho em algum lugar? Já? Aí o filho gritou? Já? Aí você fala assim: não aparece com a voz de cicrano. Não é verdade? Você está num parque, seu filho esconde atrás da árvore, de repente você escuta um grito, uma voz, aí você fala assim: não aparece demais com a voz da Ana Larissa, parece demais com a voz da Isabela. Então, nós conseguimos reconhecer, amém, a voz do nosso filho até no meio de uma multidão. E através da voz dele, independente de onde que ele estiver, a gente consegue se posicionar para ir numa direção aonde que ele está. Amém? Então, primeira coisa, eu preciso de saber distinguir qual é a voz de Deus e qual que não é a voz de Deus. Segundo ponto, para eu saber distinguir a voz de Deus, se é Ele que está falando comigo, ou se não é Ele que está falando comigo, eu preciso de ter o hábito de escutar a sua voz.
Por que que o pai consegue discernir quando o filho chama, ainda que está escondido, ainda que está perdido? Porque ele tem um hábito, ele tem um costume de todo dia escutar a voz do seu filho. Quem não tem o costume, amém? Quem não tem o costume, quem não tem o hábito de buscar a Deus todos os dias, dificilmente ele vai conhecer a voz de Deus quando Deus o chamar. Dificilmente ele vai reconhecer a voz de Deus quando Deus tiver alguma coisa para falar com ele. E o inimigo ele aproveita dessa situação, porque nós não conseguimos escutar a voz de Deus, porque nós não o conhecemos da maneira que é para nós conhecermos, porque conhecer requer intimidade. Tem muita gente que acha que conhece muita coisa, mas não conhece nada. A verdade é, meu irmão, para você conhecer uma pessoa, para você conhecer alguém, verdadeiramente, você tem que ter o hábito de estar com ela. Porque é muito fácil eu, Alessandro, falar que conheço alguém aqui, mas até aqui você está comigo. Mas daqui para frente você vai para sua casa, você vai ter sua vida, você vai ter os seus hábitos, você vai ter muita coisa que você faça, que eu nem sei o que é. E vice-versa também na minha vida. Mas se eu tenho um hábito, amém, de conviver com você todos os dias e escutar a sua voz, é diferente. Então, meu irmão, para você entender e distinguir a voz de Deus, é necessário de você falar com Ele todos os dias. Para você reconhecer a voz dele, não, realmente é Deus que está falando ao meu coração, realmente eu estou entendendo que é Deus que está falando. Agora, sabe como que nós entendemos a voz de Deus? Nós, cristãos, nós entendemos que Deus está falando conosco através de arrepio. Nós entendemos que Deus está falando conosco, meu irmão, através de um fogo, de uma unção, de um profeta, de uma profetisa. Deus pode fazer isso tudo. Amém? Mas tem parte do nosso corpo que só da pessoa passar perto de nós, a gente vai arrupiar. Amém? Tem coisas, meu irmão, que as pessoas vão falar conosco que a gente vai acreditar de primeira. Não é verdade? Então a gente tem que saber quem é o Senhor e quem não é o Senhor na nossa vida. Outra coisa que eu vejo aqui, eu só vou entender a voz de Deus, primeiramente, se eu tiver fé. Fala assim, fé. Amém? Se você não tiver fé, você não vai ter intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, que eles tenham fé. Então, se você não tiver fé, não tem como você aproximar do Senhor, não tem como você chegar perto do Senhor. E essa fé, meu irmão, que nós vemos aí, isso não é fé. Fé, meu irmão, é nós acreditarmos naquilo que nós não vimos ainda. Amém? É nós acreditarmos que Deus vai nos dar uma saída, é acreditar que Deus vai fazer o sobrenatural na nossa vida, é acreditar, meu irmão, que nós estamos numa posição hoje, mas que amanhã Deus pode pegar e colocar a gente lá em cima, é acreditar que estamos passando por um período talvez de uma enfermidade, de uma luta, mas que Deus pode pegar e curar, que Ele pode sarar, que Ele pode transformar um familiar da gente. Quando a gente tem fé, meu irmão, a nossa fé, ela não pode ser uma fé que se abala à toa, não pode ser uma fé, meu irmão, que qualquer ventinho, qualquer coisa tira a gente da posição. Então aqueles que conhecem a voz de Deus, é necessário eles terem fé, porque sem fé você não vai agradar a Deus, e sem fé você não vai conseguir, amém, escutar aquilo que Deus tem para você. Amém? A fé, meu irmão, ela define quase tudo na nossa vida. Amém? Tem gente porque a gente acha que só o crente que tem fé. Não é não. Tem muita gente que não é evangélico que tem fé. Porque a fé não traz salvação para ninguém, não. E as pessoas confundem, acham que a fé vai trazer salvação. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então não adianta você ter só fé. Amém? Você tem que ter obra. Porque tem muita gente que tem fé até mais, meu irmão, às vezes, do que a gente. Quando a gente está lá chorando, ele está lá acreditando. A Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Tem gente que está lá fora e vence, sabe por causa de quê? Porque a fé dele é inabalável, ele acredita, ele tem fé, ele acredita nele, ele acredita que ele vai vencer, ele acredita que ele vai melhorar. Ele não fica, meu irmão, só olhando, mas ele tem uma postura. Amém? Tem uma determinação dentro do coração dele que ele fala, ó, isso aí eu vou vencer, eu vou romper, eu vou conquistar. Mas o crente o que vai fazer? Ele vai chorar.
não dorme de noite. Não é verdade? Não perdi até o sono com essa luta. Agora o ímpio fala assim, ó, o quê? Isso aí é uma oportunidade para mim crescer. Isso aí é uma oportunidade para Deus me promover. Isso é uma oportunidade, amém, para Deus me jogar para frente. Então, tudo aquilo que tenta te puxar para baixo, você tem que olhar e escutar a voz de Deus e ver que pode estar sendo uma oportunidade para Deus fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Está dando para entender até aí? Outra coisa, para mim escutar a voz de Deus, eu tenho que obedecê-lo. Sem obediência não tem como a gente escutar a voz de Deus. Amém? Por mais que você entenda que é Deus falando, se você não obedecer, você fala, vai para a esquerda e a gente vai para onde? Irmão, você quer ver? O filho. Você conhece seu filho, ele conhece sua voz, você conhece a voz dele. Aí o teu filho, amém, você fala com ele só, Isabela, faz isso aqui para mim. Aí ele vira as costas e vai para o outro caminho. Ele escutou sua voz? Ele até escutou, mas ele não obedeceu. Então eu tenho que escutar a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. E obedecer não é fácil não, meu irmão. Porque tem hora que Deus fala cada coisa com a gente, não é verdade? Deus tem hora que dá cada balançada na gente, e a gente, meu irmão, não quer obedecer. E quando Deus fala, nós temos que obedecer imediatamente. Amém? Não é obedecer com dúvida. Amém? Quando Deus chama Abraão, Deus ficou passando a mão na cabeça de Abraão. Deus ficou fazendo dengo em Abraão para ele tomar posição daquilo que era de Deus na vida dele? Sim ou não? Não. Abraão tomou posse de imediato. Sai do meio da tua parentela, vai para uma terra qual eu estou te enviando e acabou. Agora a gente quer ser mimado por Deus. Deus, se o Senhor usar o profeta X, eu vou. Se o Senhor usar a profetisa A, eu vou. Se o Senhor usar não sei quem para falar comigo, eu vou. E Deus está falando com você. Amém? As minhas ovelhas, elas conseguem discernir a minha voz. Elas conseguem conhecer a minha voz. Amém? Então, meu irmão, você tem que obedecer imediatamente. Não é, meu irmão, ficar pensando se vai, se não vai. Se é uma ordem de Deus, obedeça imediatamente. Amém? Outra coisa. Fala comigo. Obedecer imediatamente. Agora, sabe qual que é o outro? Obedecer completamente. Tem um detalhe, meu irmão, muito importante. Obedecer imediatamente é uma coisa, mas obedecer completamente é outra coisa totalmente diferente. Amém? Porque às vezes eu vou até obedecer, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer da minha maneira. Eu vou até onde eu quero ir. Eu obedeço até onde a parte que eu acho que eu devo chegar. Mas eu não obedeço tudo. Quando Deus te chama e você conhece a voz dele, tira esse texto daqui, fazendo favor, pastor, coloca uma imagem bonita aí. Quando você, meu irmão, escuta a voz de Deus e você obedece completamente e imediatamente, amém? Você não faz, meu irmão, só um pouquinho, mas você faz tudo que ele te mandou. Você obedece, meu irmão, 100% sem margem de erro. Agora o que a gente faz? A gente não obedece completamente. A gente obedece só por parte. Quer um exemplo bíblico disso? Quer? Quem quer um exemplo bíblico aqui disso? Jonas. Amém? Primeiro, Deus chamou a Jonas e ele não obedeceu. Amém? Ele não obedeceu. Deus mandou ele para uma direção, ele foi para outra direção, ele pegou uma embarcação e foi seguindo o rumo dele. Então, primeiro, ele não obedeceu. Aí depois, quando começa aquele vendaval, que o barco começa a ir a pique, que os marinheiros pegam, amém, e começa sem entender o que estava acontecendo, Jonas já estava entendendo o que estava acontecendo. Ele sabia que o problema era com ele. Ele sabia que o problema era ele. E o povo estava ali jogando para fora do barco os móveis, jogando tudo para fora, e ele o quê? Caladinho, até que alguém desceu lá, chamou ele
e a Bíblia diz que eles tiraram sorte, e que a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Quer dizer, ele não obedeceu, mesmo tendo um vendaval, ele não obedeceu imediatamente, mesmo tendo um vendaval, ele não obedeceu completamente. Ele sabia que o problema era ele, mas ele ficou esperando as pessoas tirarem sorte, e a sorte caiu sobre ele. Aí a Bíblia fala que eles lançaram ele sobre o mar, veio um grande peixe, alguns falam baleia, pegou ele e levou ele aonde que era necessário. E a Bíblia diz que lá ele pregou o evangelho e que muitas pessoas se converteram ao Senhor. Então, meu irmão, ele mesmo entendendo a voz de Deus, ele não obedeceu imediatamente e não obedeceu completamente. Quando Deus falar alguma coisa no seu coração, obedeça, meu irmão, na hora. Obedeça completamente, mas você vai precisar entender a voz de Deus. Amém? Tiago 1:22. Vamos ler esse versículo. Amém? Tiago 1:22. Irmão, e eu estava falando com Deus, lá na minha casa hoje, como a gente falha em não obedecer imediatamente e completamente a voz de Deus. Eu sou pastor já há muitos anos. Quantas vezes que eu tinha certeza que era Deus falando comigo, mas eu não obedecia imediatamente e completamente. Você quer ver um detalhezinho bobo aqui? 3 horas da manhã, você perde o sono. O que já aconteceu isso aí? Aí Deus fala, levanta o joelho e vai orar. Aí o céu na cama, ó. É assim ou não é, meu irmão? Aí Deus fala com você vai orar para isso e isso, você vai determinar. A pessoa levanta e vai no banheiro, é sério. Tenha coragem de voltar do banheiro, deitar na cama, aí faz uma oraçãozinha deitado, tranquilo, meu irmão. Não obedeceu imediatamente e nem completamente. Deus queria que você determinasse. Amém? Sede cumpridores da palavra e não somente o quê? Enganando a vós mesmo. Então, meu irmão, aqui está falando que você tem que ser cumpridor, você tem que cumprir a palavra de Deus. Eu só vou escutar a voz de Deus na hora que eu estiver cumprindo a palavra dele, os mandamentos dele. Porque muitos, meu irmão, olha ali, ó, muitos, amém, até seguem, são ouvintes, amém, mas estão enganando quem? A vós mesmo. Irmão, você não foi chamado para ser só um ouvinte. Você foi chamado para participar da bênção, participar do milagre, participar do sobrenatural de Deus. Você já viu que tem gente que lê a Bíblia, que tem um entendimento, tem um discernimento até de tudo aquilo que Deus está falando. Mas na hora de cumprir a palavra, ele não consegue cumprir a palavra, porque ele é simplesmente um ouvinte. Ele está preparado só para ouvir, ele não está preparado para cumprir, ele não está preparado para respeitar, ele não está preparado, meu irmão, para determinar, amém? E nós, como servos de Deus, nós temos que estar preparados na nossa vida, meu irmão, não somente para ouvir, mas para cumprir a ordem que Deus coloca na nossa vida. A ordem que Deus coloca no nosso coração. Deus, ele tem uma ordem, o meu ao teu favor, meu irmão. E essa ordem é, vai que eu sou contigo. Vai que eu sou sem eu, Deus da tua vida. Vai que eu vou fazer o sobrenatural da tua vida. Amém? Então vai, meu irmão. Para reconhecermos a voz de Deus, precisamos de ter sensibilidade. Tiago 4:8, está aí pertinho. A pessoa não tem sensibilidade nenhuma. Irmão, quem aqui chora? Eu choro. Né? A gente às vezes... Presta atenção no que eu vou falar. A pessoa passa na rua, ela vê alguém passando uma necessidade, ele chora. Ele está na televisão, amém, assistindo, ele vê uma cena de um filme, e uma cena forte, ele chora. A pessoa sabe que alguém está passando por uma luta, por uma dificuldade, ele chora. Mas tem uma dificuldade tão grande para nós chorarmos na presença de Deus. Está faltando o quê? Sensibilidade. Porque a pessoa que conhece a voz de Deus, ele tem sensibilidade.
E não tem como ter sensibilidade e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como ter sensibilidade e continuar sendo o mesmo homem, a mesma mulher. Quem tem sensibilidade, ele sabe que a honra e que a glória é para Deus. Sabe por causa de que tem muita gente roubando a glória e a honra de Deus? Porque não tem sensibilidade no coração. Acha que ele é que faz tudo, acha que ela é que faz tudo, acha que ele consegue resolver qualquer problema, que ele é o bom da parada, que ele, né? Mas, irmão, porque não tem sensibilidade. Porque quem tem sensibilidade no coração, ele sabe que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda exaltação só pertence a um, que está lá em cima, bem mais em cima do que nós, meu irmão. Aí ele fala assim, ó, achegai-vos a Deus e o quê? E ele se achegará? Meu irmão, é problema ou não é problema isso aí? Aqui está falando assim, ó, achegai-vos. Então, primeiro eu tenho que tomar uma atitude. Qual que é a minha atitude? Achegar. Se eu não chegar a Deus, o quê? Tem gente que está achando que Deus, toda hora tem que estar perto dele ou perto dela. É você que tem que chegar perto dele. Amém? É você que tem que... Irmão, então se achegue a Deus. Amém? Achegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai o quê? As mãos, pecadores, e vós de duplo, o que que fala? Purificai os vossos corações. Então, meu irmão, tem que ter o coração puro, porque senão não vai saber escutar a voz de Deus. E, irmão, é muito fácil entrar na carne, é muito fácil entrar na carne, é muito fácil sair do Espírito e dar vazão às coisas da carne. Porque tem hora, meu irmão, que a gente sai do Espírito. Aí, meu irmão, Deus fala com a gente, não faça isso não, se fizer isso aí vai dar problema. Aí você vai para o velho homem. Ah, não. Tocou na minha família, tocou em mim. Aí Deus está falando, fica quieto. Tocou nos meus filhos, tocou em mim. Irmão, você está achando que você consegue defender os seus filhos? Que você consegue defender a sua casa? Do jeito que você é? Você não consegue não. Segurança só existe numa pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Tem muita gente que está arranjando confusão por causa de menino pequeno. Porque menino de 1 ano, eu já vi isso aí, dentro de igreja. Menino de 1 ano, de 2 anos, empurrou o outro, a mãe foi lá e brigou com a outra, ficou de cara feia, para a outra 2 anos, 3 anos, saiu da bênção, saiu do popós, está arriscando perder a salvação por causa de um trenzinho de menino. E os meninos já estão rindo, já estão brincando, um cumprimentando o outro abraçando o outro, e está um para o outro de cara feia, de cara amarrado. É mentira, é verdade? Dentro de casa. Então, segurança só existe em quem? Em Jesus. Não existe outro. Coloca para mim João aí. João 14, 21. Aleluia. Vai dando glória a Deus. João 14, 21. Irmão, porque, meu irmão, eu estava pensando, falo, gente, a gente se apega a tanta coisa, a gente se apega a tantas pessoas, e a gente às vezes fica, meu irmão, a gente não tem sensibilidade. João 14, 21, diz assim, olha lá, aquele que tem o quê? Os meus mandamentos. É só ter os mandamentos do Senhor? Mas o que está dizendo ali? Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é? Então não adianta eu ter só os mandamentos de Deus, não. Eu tenho que ter o mandamento dentro da minha vida e guardar. Amém? Porque tem muita gente, irmão, que conhece, é aquilo que eu disse, conhece a Bíblia do começo ao fim. Sabe todos os mandamentos e fala com unção e com poder. Ó, se você quer ser honrado, você tem que amar o seu pai e a sua mãe. Não é verdade? Tem que honrar pai e mãe. Tem que amar o próximo. Tem que no seu irmão, um discurso maravilhoso. Mas o quê? Na hora de guardar até guarda. Mas na hora de pôr em prática, não consegue. E aquele que me ama será amado de meu pai. E eu amarei e o quê? Manifestarei a ele. Irmão, se eu amo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aqui acontece, amém? Se eu amo Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aqui acontece uma coisa maravilhosa. Se eu amo Jesus,
o pai dele e o nosso pai vai me amar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou me manifestar a ele e ele vai manifestar sobre a minha vida. É aí que entra algo sobrenatural, que muitas pessoas não conseguiram chegar nisso aí até hoje. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Se você não é, você precisa de ser. Agora, ser batizado com o Espírito Santo não é só sapatear, relampear, pegar fogo, falar em línguas estranhas, porque a gente acha que é isso só. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Tem gente que é 10 vezes mais batizado do que o Espírito Santo, do que eu, do que você. Às vezes ele tem tanta sensibilidade do Espírito Santo, se ele tiver alguém falando conversa fiada, ele fala assim, não dá para mim não. Ele é sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala com ele, fala o quê? Essa rodinha de fofoca e de intriga, de contenda, estou eu fora. Ele é batizado, o Espírito Santo já falou com ele. E por outro lado, tem gente que sapateia, relampeia, pega fogo, não é verdade? Pega até furacão. Mas na hora de contender, na hora de perdoar, não consegue perdoar. Aí, eu manifesto a Deus e ele o quê? Me retribui a manifestação dele. E não tem, irmão, quando Deus se manifesta na vida de qualquer pessoa, de qualquer um, meu irmão, essa pessoa pode ter certeza que a vida dela não será mais a mesma, mas que a história dela será mudada, que a vida dela será mudada. Não tem como, meu irmão, eu manifestar a Deus e Deus manifestar na minha vida e nada acontecer. Amém? Outra coisa. Qual que é a voz de Deus? Deus nunca, coloca isso na sua cabeça. Deus nunca vai falar nada com você ao contrário do que esteja escrito na sua palavra. Foi Deus que falou comigo. Está na palavra? Foi Deus que mandou eu fazer. Está na palavra? Foi Deus que mandou eu nem passar perto. Está na palavra? Se não está, não é Deus. É qualquer outra voz. Menos a voz de Deus. Efésios 5:6. Porque tem hora que a gente está achando que Deus está falando. Pastor, um dia falou comigo, pastor, Deus falou comigo, sabe o quê? Que não preciso ir na igreja mais. Porque esse negócio de igreja é negócio de homem. Está na palavra? Não está não? Sai fora. Irmão, e hoje em dia está levantando capeta de todo lugar, falando que é de Deus e não é de Deus. Mas se a gente saber o quê? Distinguir a voz de Deus, a gente não cai no laço. Porque a hora que falar alguma coisa, fala só, isso aí não é de Deus. Isso aí está errado. Não está na palavra. Isso aí que está falando, até aqui estava tudo bem. Mas daqui para cá, opa, está errado. Não está na palavra. E se não está na palavra, eu não vou entrar nessa não. Vamos lá? Efésios 5:6. Olha o que diz. Isso é muito forte. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, meu irmão, está cheio de pessoa na internet, na porta da nossa casa, pessoas, meu irmão, fazendo live, me perdoa, eu vou falar, porque eu não tenho papo na língua, não. Se Deus manda falar, eu falo mesmo, que parece que são de Deus, mas não tem nada de Deus, está fora da palavra, está te tirando da visão, está te tirando do foco, está te tirando do propósito. A maior visão de Deus, sabe qual que é? Que nós amamos uns aos outros como Ele nos amou. Isso é mandamento com promessa. Tirou, meu irmão, a promessa, quebrou o princípio, Deus não está ali. Deus nunca vai te pedir algo, meu irmão, ou te falar alguma coisa que vai quebrar o princípio da palavra dele. Ele nunca vai fazer isso. Deus jamais, meu irmão, aleluia, vai abençoar alguma coisa que ele mesmo condenou. Se ele condenou, como que ele vai abençoar aquilo? Não é verdade? Então, meu irmão, nós temos que saber distinguir aí. Deus nunca vai te, meu irmão, pedir nada que te tire da visão, do foco e do propósito e da bênção. 2 Pedro 1,4. Eu já estou terminando, mais um pouquinho só.
Deus está colocando na minha vida algo. Isso é tão grande que eu não estou tendo tempo para fazer nada. Eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo para a minha casa. Outra coisa também, Deus está me dando agora uma oportunidade que eu vou ficar só perto dos meus filhos, eu vou tratar minha família muito bem. Isso é bênção? É. Amém? Deus me deu uma palavra agora, que eu vou obedecer só ao meu esposo. Isso é bênção? É. Deus me deu uma palavra agora, que eu vou trabalhar para conseguir conquistar o sobrenatural. Isso é bênção? É. Mas se te tirou do propósito, as bênçãos todas foram jogadas por terra. Porque a Bíblia fala, se nós colocarmos qualquer coisa em primeiro lugar na nossa vida, que já não é o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a chave aqui é buscar a Deus, aí todas as demais coisas me serão acrescentadas. Amém? Se eu buscar Deus, a minha família vai ser abençoada. Se eu buscar Deus, Deus vai abrir a porta para mim passar para dentro dela e receber vitória. Se eu busco Deus, Ele vai fazer coisas tão maravilhosas na minha vida que eu não vou entender. Amém? Olha o que diz. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento de quem? Do Pai. Pode subir, pastor, fazendo um favor. Ah, tá, você pôs foi João. Isso mesmo. 2 Pedro. Pode ler? Deixa eu conferir que esse versículo está certo, mas não... Isso. 2 Pedro. Amém. Vamos lá? Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participantes da natureza divina, havendo escampado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Só o próximo, pastor. E vós também, pondo nisto mesmo, toda o quê? Diligência. Acrescentai o quê? A vossa fé, a virtude, e a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, o amor. Então a pessoa, meu irmão, ela não é paciente. Ela não consegue, meu irmão, ter um coração liberal. Ela não consegue amar, não consegue perdoar. Aí depois ele fala assim, Deus está falando comigo cada coisa tremenda nessa terra, que eu não estou nem acreditando. Deus está me... Nossa, você não acredita. E aí? E os outros princípios que estão sendo quebrados? Não tem como. Amém? Não tem como. Então, meu irmão, para de dar ouvido tudo aquilo que te tira do foco. Tudo aquilo que te tira da bênção. Tudo que Deus te falar, dá ouvido e faça imediatamente. E tudo que Deus te falar, Ele vai confirmar. Amém? Irmão, não vai fazendo, meu irmão. Exemplo, eu quero mudar de empresa. Eu quero casar. Eu quero comprar um carro. Aí você está orando. Tá ou não está? Eu estou orando para aquilo ali. Deus está falando comigo. Mas aí o quê? Eu não vou ser bobo. Eu vou procurar o quê? Confirmação de Deus. Porque tem coisa que é para me obedecer imediatamente. Tem coisa que é para me confirmar. Porque tem coisa que a gente vai mais pela... Principalmente compra. A gente vai mais pela emoção do que pela razão. E a gente faz aquela confusão. Aí depois, quando está aquela confusão, que a gente está endividado, que a gente está cheio de problema, a gente fala assim, misericórdia, Senhor. Entra na minha vida e faça um milagre. Entra na minha vida, Pai, e quebra esse laço aí que eu entrei. Você mesmo que entrou. Amém? Você mesmo que deixou a desejar. Irmão, eu sirvo a Deus quando eu obedeço completamente e imediatamente. Amém? Servir a Deus não é confortável. Você acha que servir? Tem muita gente que acha que servir a Deus é confortável.
Servir a Deus não é confortável, não. Primeira coisa, quem quer servir a Deus aqui? Tem que quebrar o eu. Quebrar o nosso eu é difícil. Tem que quebrar o orgulho. Quebrar o orgulho é difícil. É ou não é, meu irmão? Irmão, tem hora que quebrar o orgulho dói na gente. Então, servir a Deus não é confortável, não. Servir a Deus, pastora Josi, é muito difícil. Porque, meu irmão, a gente tem que abrir mão de tanta coisa que parece que é boa e que parece, meu irmão, que é gostosa demais aos nossos olhos, e a gente tem que abrir mão. Então, servir a Deus não tem essa historinha que é confortável, não. Amém? Salmos 46, 1. Pastor, depois que eu comecei a servir a Deus, estou passando por luta. Joia para você, ó. Você vai vencer uma por uma dessas lutas também. Vai vencer uma por uma dessas provações também. Amém? Vamos lá? Deus é o nosso o quê? Nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Amém? Então, meu irmão, pode acontecer o que for. Se eu confio no Senhor, acabou. Se eu confio no Senhor, não vou abalar. Se eu confio no Senhor, meu irmão, não vou temer. Esse mesmo dinheiro do aluguel não entrou ainda, vai entrar, porque Deus ele vai te honrar. Amém? Ele vai te honrar. Pastor, mas não estou trabalhando. Irmão, se Deus usou uma viúva para sustentar um profeta, ele não pode usar pessoas para abençoar a sua vida? Pode. Mas é necessário você escutar a voz de Deus, entender a voz de Deus e saber que não é confortável servir a Deus. Porque o dinheiro ele compra o carrão, o dinheiro ele compra a mansão, o dinheiro ele compra até pessoas, mas o dinheiro não compra segurança. O dinheiro não compra Deus. Segurança só existe no Senhor. Você pode ter o carrão, você pode ter a casa, você pode ter tudo. Se Deus não for com você, do dia para a noite você pode perder tudo. Se o Senhor não guardar a tua casa, não guardar a tua família, em vão vigia a sentinela. O guarda que você colocou lá para vigiar, o ladrão passa por onde, meu irmão, ele não esperava, às vezes passa até na frente dele, ele não vê e vai lá e destrói a sua casa, destrói a sua família. Eu vi algo acontecendo, meu irmão, há pouco tempo na televisão, e todo mundo que é brasileiro ou fora do Brasil viu. O nosso amado presidente Bolsonaro, cheio de segurança para todo lado. Não é verdade? Pessoas armadas, pessoas protegendo ele de todo lado. Veio uma pessoa, aonde que não tinha uma proteção, com uma faca na mão e deu uma facada nele. Então segurança só em Deus. Só Deus pode te proteger. Para de achar, meu irmão, que você com esse carrão, com essa casona, você pode ter isso tudo. Amém? Isso é promessa de Deus na sua vida. Agora, segurança só existe no Senhor dos Exércitos. Segurança só no Senhor dos Exércitos. E eu saber discernir a voz do Senhor. Eu saber escutar a voz do Senhor. Vou deixar alguns exemplos bíblicos aqui para mim terminar. Primeiro exemplo bíblico, vamos falar de Daniel. Amém? Foi baixado um decreto que se alguém buscasse a Deus no período de 30 dias, seria lançado nas covas do leão. Amém? Daniel, o que ele fez? Ele parou de buscar a Deus. Ele parou de confiar em Deus. Só você ler Daniel do capítulo 6, se você ler lá, você vai entender. Ele continuou o quê? Buscando a Deus. Ele continuou confiando. Ele continuou acreditando porque ele sabia escutar a voz de Deus. Ele sabia quando era Deus falando com ele. Irmão, ele sabia quando era Deus dando ordem. Ele tinha um hábito de buscar a Deus 3 vezes ao dia. Amém? Ele tinha um hábito, ele tinha um costume de buscar a Deus 3 vezes ao dia. E ele o quê? Ele colocou, meu irmão, a sua vida em prova por causa de Deus. Era confortável ser jogado nas covas dos leões? Você acha que Daniel na cova do leão, o leãozinho deitou, Daniel colocou a cabeça no leãozinho e ficou passando bom como a gente fica passando no cachorrinho da nossa casa? Quem tem cachorrinho aí? Né? O cachorrinho a gente pega, pula para lá, pula para cá. Daniel dentro da cova do leão,
Ele não teve conforto, não. Mas ele teve segurança. Aleluia! Ele não teve conforto, mas ele teve segurança. Porque o Senhor dos Exércitos, ele fechou a boca de todos os leões. E eu te provo isso, porque a Bíblia diz que depois que Daniel saiu da cova, que ele pegaram aqueles homens que acusaram, pegaram a família daqueles homens, e antes daqueles homens caírem, os leões já tinham devorado, já tinham esmagado, meu irmão, já tinha acabado com aqueles homens. A segurança foi só para Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego, outro. Daniel capítulo 3, versículo 19, sei lá. Amém? Eles não adoraram o rei Nabucodonosor, a imagem. E o que foi feito com eles? Jogado na fornalha de fogo. Você acha que era confortável? Ainda que o fogo, meu irmão, Deus ali colocou proteção, não aconteceu nada com eles. Mas você já parou para imaginar quando aqueles homens foram jogados naquela fornalha? A confiança que eles tiveram que ter, a fé que eles tiveram que ter, a voz que eles tiveram que escutar, porque eu tenho certeza que ali tinha várias vozes falando, para vocês acabou. Para vocês agora não tem jeito. Mas a Bíblia diz que quando o rei olhou lá para dentro da fornalha, ele não via 3. Mas ele via o quê? 4 homens. E o quarto era semelhante ao Filho dos Deuses. Tiraram aqueles homens para fora, meu irmão. Irmão, nem fedendo fumaça eles estavam. Sabe por causa de quê? Porque Deus traz segurança, Deus trouxe segurança para eles. Deus não tirou, meu irmão, a provação. Deus não permitiu eles não ser jogados na fornalha. Eles foram jogados na fornalha, mas Deus trouxe segurança para eles dentro da fornalha. Você acha que quando Davi, aleluia, matou Golias, você acha, meu irmão, que foi confortável enfrentar um gigante daquele, meu irmão? Você acha que foi confortável, meu irmão? O gigante zombando de Davi não era confortável, mas era seguro. Não era confortável, mas Deus estava trazendo segurança para Davi, falando com Davi assim: ó Davi, você está escutando a minha voz. Davi sabia distinguir qual era a voz de Deus. Olha, enquanto o gigante estava chamando Davi de cachorro, enquanto o gigante estava falando que Davi parecia um cão, Davi estava falando com ele: hoje ainda eu tirarei a tua cabeça e entregarei aos abutres. A diferença de quem sabe escutar. Quem sabe escutar, 1 Samuel, vai estar lá escrito sobre isso. Outra coisa, José do Egito. Não era confortável ser jogado dentro de cisterna, humilhado para os irmãos. Aí o crente quer vir para a igreja e quer conforto. Eu não estou falando conforto de ter um carro, de ter uma casa, de ter, irmão, uma vida boa. Não é isso, não. É conforto de não ter luta nenhuma, não vou ter lutinha nenhuma. Eu não vou ter dificuldade nenhuma. O negócio vai ficar bom para mim todos os dias. Aí José, meu irmão, para chegar onde que ele chegou, olha o que José teve que passar. Foi confortável? Não. Mas foi seguro. Porque no final, aonde que ele estava sentado? Amém? Na cadeira de governador, governando todo o Egito. E tudo aquilo que José entregou para o rei, amém, aconteceu. Tudo aquilo que ele falou para Faraó aconteceu letra por letra. Faraó que sonhou? Foi. Mas ninguém sabia interpretar. Chamaram os magos, chamaram todo mundo, ninguém sabia. Mas quando lembrar de Daniel, que Daniel chegou lá, ele consegue falar tudo, ele consegue interpretar tudo. E aquilo fez ele chegar em lugares altos. O que é isso? Quando eu escuto a voz de Deus, Deus me dá a interpretação daquilo que eu estou passando. Talvez o que você está passando hoje, você está achando que é o final. Talvez o que você está passando hoje, você está achando que é o fim. Mas é Deus falando assim, ó, eu vou te pegar e vou fazer você chegar lá, aonde que eu tenho sonho para você chegar. Não é confortável, mas é seguro. José com 30 anos, pastor Abigail, passando por essa provação, passando por essa luta, irmãniano. Servir a Deus, meu irmão, não é conforto não. Amém? Mas é seguro. Porque, meu irmão, quem busca segurança na família, na empresa, nos negócios, na vida espiritual, na vida sentimental, quem busca segurança nas emoções, quem busca segurança em todas qualquer outras coisas, não vai conseguir. Sabe por causa de quê? Você busca segurança e fala assim, eu vou casar hoje,
Mas agora vai estar tudo certo. Aí você casa, daqui a pouco começa os B.O.zinhos. Viver a dois não é fácil, não. Mentira ou verdade? Aí você fala assim, meu Deus, o negócio era mais fácil, mas o negócio é mais complicado. Você está desempregado hoje, pede Deus para abrir a porta, aí Deus abre. Aí você vê que você não tem segurança total. Que amanhã pode acontecer alguma coisa, amanhã mesmo você pode não estar lá mais. Aí você está, meu irmão, amém, do lado de muitas pessoas que te protegem, de muitas pessoas que é contigo, daqui a pouco a cabeça daquela pessoa vira, e aquele que era o seu melhor amigo, ele vira o seu pior inimigo. É mentira ou é verdade? Porque confiança só existe em Deus. Pode colocar de pé. Você precisa de acreditar em Deus, escutar a voz de Deus. Em 2 Timóteo 4, preciso colocar o meu pastor. Em 2 Timóteo 4, 7 até o versículo 8, fala algo sobrenatural. Sobre um homem que todos nós conhecemos ele como um dos maiores evangelistas da face da terra. Era perseguidor do povo de Deus, mas depois que teve a mudança, ele começou a ser perseguido e pregando o evangelho. Não é verdade? Fazendo a obra de Deus. Quantas vezes que fala na Bíblia que Paulo foi preso? Várias. Quantas vezes na Bíblia que Paulo foi ameaçado? Várias. Quantas vezes que ele teve que colocar a cabeça dele a risco? Várias. Mas nenhuma delas, Deus deixou nada acontecer. Porque ele tinha segurança naquele que era o Deus da vida dele. Paulo, meu irmão, aleluia. Deus só permitiu alguma coisa acontecer com ele quando ele já tinha acabado a sua carreira, já tinha combatido o bom combate, já tinha guardado a fé, já tinha guardado a esperança, que foi aí que Deus permitiu. Porque fora disso, nada mais aconteceu com ele. Deus guardou ele em todo momento. Deus guardou ele em todo o tempo. Então quem te guarda é Deus. Quem te guarda é o Senhor. Quem guarda a sua casa, a sua família, o seu patrimônio, as suas coisas é o Senhor. Pastor, coloca aí. Tenho vontade de ler. 2 Timóteo 4, 7. Tenho vontade de ler só isso. Porque é muito forte esse versículo. Em quem você tem posto a sua segurança. Mas Paulo o quê? Ele sabia escutar a Deus. Irmão, um homem que era ímpio. Irmão, olha o que é o querer de Deus. Quando eu quero, Deus faz. Ímpio. Não conhecia Deus. Não temia a Deus. Perseguia o povo de Deus. Mas a hora que ele quis ter uma mudança, ele teve uma mudança radical. E quando ele teve a mudança radical, o que acontece? Ele começa a entender e consegue identificar quando era a voz de Deus e quando não era a voz do Senhor. Não é verdade? Olha como o homem termina. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então o que Paulo recebeu, pode bater assim devagarzinho, é para mim e para você também. Então para de temer as coisas, você tem segurança, o Senhor é contigo. Quando você sai para trabalhar, é o Senhor que te guarda. Quando o seu filho sai para a rua, é o Senhor que guarda eles. Quando você, meu irmão, aleluia, não está na sua casa, é o Senhor que guarda a sua casa.
Amém? É o Senhor que te protege. Segurança só existe em Jesus. Mas para mim ter segurança, eu tenho que aprender a escutar a voz de Deus, a discernir a voz de Deus, saber o propósito de Deus para minha vida, saber o ideal de Deus para minha vida. Eu quero orar, meu irmão, nesse momento, para Deus abrir a nossa mente, para nós entendermos o que Deus tem para nós. Às vezes nós estamos no lugar errado, estamos forçando. Não estou falando só de trabalho. Amém? Porque eu tenho, às vezes, meu irmão, as pessoas acham que é só isso, trabalho, família, casa. Não, eu estou falando em tudo. Às vezes você está na posição errada e Deus quer te jogar para cima, Deus quer te promover e você está agarrado naquilo que é pequeno, sendo que Deus tem coisas grandes para a sua vida, sendo que Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, mas você tem que entender a voz de Deus. Vou te falar uma coisa aqui para você guardar: nunca troque o certo pelo duvidoso também, meu irmão. Você tem que ter certeza para dar o próximo passo. Não dê o próximo passo sem entender e escutar a voz de Deus na sua vida. Para você dar o próximo passo, Deus tem que falar com você. Não é o pastor, não é o homem. É Deus que tem que falar no seu coração. Porque quando você dá o próximo passo e é Deus falando com você, você pode ter certeza. Você está preparado para receber o que Deus tem para você? Você está preparado para Deus colocar você sobre coisas grandes? É isso aí que vai acontecer. Grandioso Deus, eterno Pai, nós abençoamos a vida dos teus filhos, Pai. Ó Deus, nós temos segurança só no Senhor. E a tua palavra mesmo diz, né, Senhor? Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção da palavra do Senhor. A nossa força não está no nosso braço, mas a nossa força está no Senhor. Então essa noite abençoa o teu filho, a tua filha que veio aqui, meu Pai. Meu Pai, que nós venhamos ter sensibilidade para escutarmos e entendermos a tua voz. Porque quando o Senhor der uma ordem, nós vamos obedecer, nós vamos executar, nós vamos cumpri-la imediatamente. Então, meu Pai, toma a nossa vida diante do teu altar, no nome de Jesus. Pega nas tuas mãos o seu dízimo, a sua oferta.